Bom dia, oitavo ano. Aqui é a professora Caroline. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje iniciaremos um conteúdo que vai falar aí sobre paráfrase, certo? Mas antes de darmos início a esse conteúdo, né, falando sobre conceito, exemplos, iremos tratar primeiro sobre a intertextualidade, certo? Que está dentro do conteúdo de paráfrase aí. Então, para que vocês consigam compreender mais à frente o que é a paráfrase, vamos adentrar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre a intertextualidade. Então, o que é? É o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existe, ok? Então, a intertextualidade é um texto que está citando ali outro texto que já existe. Esse fenômeno se trata do diálogo de um texto com um ou mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou mistos, né? Que podem conter ali textos verbais escritos e através de imagens ou vice-versa, certo? Isto quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente em gêneros iguais, ok? Então, a intertextualidade, ela acontecerá quando um determinado texto faz referência a outro, né? Ou a situação, ou a acontecimento que já existe, não? Ou então pré-existe. Então, essa referência pode ser implícita, né? Ou explícita, ok? Então, vai aí fazer a referência de um texto, né, que já existe, ok? Então, a intertextualidade é isso. É um texto citando outro texto que já existe. E o que significa paráfrase e parafrasear? Paráfrase é um tipo de texto elaborado com base em outro já existente e conhecido pelos leitores, né? Mantendo a ideia do texto original. Isso quer dizer que paráfrase é um tipo de intertextualidade, certo? Eu acabei de explicar que intertextualidade é um texto que está citando outro texto que existe. Então, a paráfrase aí também, ele é um texto que está se baseando aí em um outro texto que já existe, seja ele escrito, seja ele através de imagens, certo? Então, vamos aqui a alguns exemplos de paráfrase, né? Temos aqui as paráfrases de provérbio. No caso, os provérbios são frases curtas que têm a função social de aconselhar, né, e divertir, ao mesmo tempo que também transmitem ideias, né, de ensinamentos. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Político que promete, não cumpre, né? Então, essa frase aqui, ele está parafraseando da frase original, cachorro que late, não morde. Então, essa frase aqui, ela é muito conhecida, né, pelos leitores, cachorro que late, não morde. E aí, o outro autor, né, o autor dessa frase, ele pegou o sentido da palavra da frase, né, cachorro que late, não morde, e aderiu-se a uma nova roupagem nessa frase, né? Parafraseando aí da frase original. Político que promete, não cumpre, né? Vejamos que é uma frase negativa. Tanto na frase original, cachorro que late não morde, ele parafraseou, né? Político que promete, não cumpre. Então vejamos aí as palavras que ele modificou. Colocou, em vez de cachorro, ele colocou político, né? Cachorro que late não morde, político que promete não cumpre, né? Vocês conseguem perceber a diferença e um pouquinho da diferença, mas ao mesmo tempo, aquele sentido igual, né? Então vejamos aí ao segundo exemplo. De depósito em depósito, a conta fica cheia de dinheiro. Então, ele está parafraseando aí, fazendo paráfrase da frase original. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? As palavras que o autor modificou foi depósito em depósito, né? Ele modificou a palavra grão em grão e colocou depósito em depósito. A conta fica cheia de dinheiro. Modificando aí, né? A galinha ele colocou a conta, né? Fica cheia de dinheiro.
enche o papo. Então o autor aí ele parafraseou a frase original, né, dando uma nova roupagem, só que aí o sentido, né, tem aquele sentido igual. Temos também a terceira frase: "A professora ajuda quem muito estuda", né. Vejamos que essa frase aí a gente já consegue perceber, assim, tem uma base, um sentido que já existe um outro um outro texto com essa mesma característica. Então, esse autor aqui, ele parafraseou da frase original, Deus ajuda quem cedo madruga. Então ele modificou, né, o sujeito dessa frase. Em vez de Deus, ele colocou a professora, né? A professora ajuda quem muito estuda. Parafraseando aí a frase original, né? Deus ajuda quem cedo madruga, certo? Então esses aqui são os exemplos de provérbios, né, de textos originais que foram parafraseados, né, por outros autores. Temos aqui também exemplos de paráfrases de quadros, né? Então temos aqui esse primeiro quadro aqui, né, que se chama O Grito, certo? Ele é de um norueguês, um pintor norueguês, desculpa, que se chama Edvard Munch, certo? Então aí vamos ver a paráfrase desse quadro. Olha só, vejamos aqui que é o Bart, né, do Simpson. Então, o autor ele parafraseou aqui o quadro original, né. Vejamos aqui as características desse quadro, né. O Simpson está aqui, né, o Bart ele está aqui com a mesma característica, a mesma posição, né, da figura, né, do quadro original, né. A tintura da tela, que a pintura está praticamente igual, né. Então ele fez se baseou, né, desse quadro aqui para dar uma nova roupagem ao quadro. Então é a paráfrase de quadros. Temos também aqui esse outro exemplo, né. Aqui temos aqui o quadro muito famoso, que é o da Mona Lisa, né, e aí foi parafraseado por outro autor, e aí colocou a marca do bombril, né, colocando aí um homem vestido de mulher, né, eh, caracterizado aí da Mona Lisa, colocando essa marca bombril, para fazer o quê? Chamar a atenção do leitor também, né, fazer com que o leitor se interesse pela marca e também é uma propaganda, né, ao bombril, à marca bombril. Então o autor aí ele fez a paráfrase também desse quadro na Mona Lisa. Temos também paráfrase em textos escritos. Então, temos aqui alguns textos, né? Textos escritos. Temos o texto original. Então, vamos ler aqui. Ai, que moleza no corpo! Uma vontade de me estender no chão. Deixar que o capim cresça em volta. Deixar que os insetos, os fungos se abriguem em mim. Estranha alegria em virar uma paisagem, certo? Então vejamos aqui algumas características desse texto. Está falando, né, da moleza no corpo, a vontade de se estender no chão, né? Deixar o capim crescer em volta do corpo, deixar os insetos e fungos, né, morar dentro do corpo, em volta do corpo do sujeito. E aí ele estranha essa alegria, né, em virar uma paisagem. E aí o autor veio, né, se baseou do texto original e criou, né, parafraseou esse texto original. Então, como é que ficou? Ai, que fraqueza nos membros. Ó, veja aqui, ó. Ai, que fraqueza nos membros. Ai, que moleza no corpo. Ai, que fraqueza nos membros. Um desejo de deitar no piso. Olha só, vejamos que aqui o texto original é, colocou-se vontade de se estender no chão. E aqui a paráfrase, né, do autor, ele colocou deitar no piso. Permitir que o mato aumente ao redor. Desculpe aí o galo cantando. Permitir que o mato aumente ao redor. Permitir que os insetos, os fungos se alojem em mim. Desconhecida esta felicidade de se transformar numa paisagem. Então vejamos aí que o autor, né, dessa paráfrase, ele colocou algumas situações, né? Ele pegou o texto original e se baseou pelo texto original
E aí ele fez a sua própria roupagem de texto, né? Utilizando aí de alguns fragmentos, né, de alguns sinônimos para que ficasse aí um pouquinho igual ao texto original, né? Dando o mesmo sentido, só que se utilizando de outras palavras. Então isso também é uma paráfrase de textos. Mas temos que saber diferenciar a paráfrase da paródia, né? Porque muitos confundem paráfrase com paródia. Então, qual é a diferença entre essas duas? A paródia, né, o termo paródia, derivado do grego parodies, e significa canto ou poesia semelhante a outra, né? Trata-se de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico que altera o sentido original, criando assim um novo. Então a paródia aí é utilizado o quê? Uma música, né, uma poesia, né, vai se derivar de uma música que você pegou ali, por exemplo, eu peguei uma música e aí eu vou fazer uma paródia dessa música. Eu vou fazer algo que vai ficar interessante, né? Vai ficar engraçado, vai ficar cômico, né? Por exemplo, eu posso fazer uma paródia de um estudo da paráfrase. Posso pegar uma música, né, de algum cantor famoso e colocar dentro dessa música, modificar a letra, né, com a mesma melodia, mas modificando a letra, colocando o conteúdo que eu quero. E assim gerar esse efeito humorístico, né? Ou de ensinamento, ou efeito humorístico. Então, essa é a paródia. A paráfrase é o termo, né, derivado do grego paráfrases, e significa a reprodução de uma sentença. Diferente da paródia, ela faz referência a um ou mais textos sem que a ideia original seja alterada. Então, aqui na paráfrase, né, temos um texto base, né, o texto original, que foi aí reproduzido, né, mudando aí algumas palavras sem perder o sentido original, né, daquele texto. Seja ele texto escrito, ou seja ele também em texto através de imagens, né, que é os textos não verbais. Então, essa é a diferença entre as duas, para que não possamos confundir, né, paródia com paráfrase. Então, bons estudos e até a próxima aula.